O perito judicial pode ter auxiliar? Vamos falar um pouco sobre esse assunto e eu vou citar dois acontecimentos que aconteceram em perícias que eu acompanhei como assistente técnico, ocasião em que o perito judicial não compareceu à perícia e enviou um auxiliar. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Assunção, eu sou engenheiro civil, especialista em avaliações de imóveis e perícias de engenharia, idealizador do programa de capacitação profissional A Rota de Peritos, que capacita profissionais de diversas modalidades que desejam atuar como peritos judiciais. Aproveitando, se você deseja atuar como perito judicial e está procurando capacitação, vou deixar o link abaixo para que você possa clicar e entrar lá no nosso site, conhecer a programação do curso e obter as demais informações. Vamos ao tema então diretamente. O perito judicial pode ter auxiliar? Sim. A questão é, o perito judicial pode ter auxiliar, mas o perito judicial não pode delegar ao auxiliar a realização da perícia. O que isso quer dizer? Quer dizer que o perito judicial, ao ser nomeado, ele tem que cumprir com a função do perito judicial. Essa função é intransferível. Ele não pode delegar a terceiros, ainda que terceiros façam parte de sua equipe, ele não pode delegar a esses terceiros, a estagiários, a funcionários, a quem quer que seja que faça parte da sua equipe, a realização da perícia. O que o perito pode é realizar a perícia e levar com ele um auxiliar. Muitos peritos vão às perícias e levam auxiliares para ajudá-los em medições, ajudá-los em elaboração de croquis e obtenção de provas de diversas informações. É muito comum os peritos levarem auxiliares. No entanto, o perito não pode se ausentar da perícia e deixar o seu auxiliar realizá-la. Então eu vou contar para vocês aqui dois casos que aconteceram comigo, situações em que eu estava atuando como assistente técnico e o perito judicial não compareceu. Então o primeiro caso era um caso de produção antecipada de provas e eu era o assistente técnico da autora, quer dizer, não do réu, da autora. E no dia da realização da perícia, apareceu lá a advogada da autora, eu, e não apareceu nenhum representante do réu. Daqui a pouco apareceu uma moça, né? Uma moça e se identificando como a pessoa que iria realizar a perícia. O que teria que ter acontecido naquele momento? A advogada deveria ter se manifestado, feito no mínimo algum questionamento, mas o perito não é o engenheiro X, né? No caso, o perito era um engenheiro. De repente aparece uma moça lá e aí aquela situação ficou meio estranha. Eu não me manifestei, porque caberia mais à advogada se manifestar a respeito. Simplesmente me ative a acompanhar a realização da perícia. Fiz as minhas fotos, os meus levantamentos, o meu croquis, para que eu pudesse no futuro elaborar o meu parecer técnico. O que ocorreu? A perícia foi realizada por essa pessoa que nós até então não sabíamos o nome, nem a sua qualificação profissional. Não sabíamos se ela era engenheira, se ela era arquiteta. Então a perícia se realizou e ao elaborar o meu parecer técnico, obviamente, como vocês sabem, o parecer técnico, ele é protocolado após o laudo pericial. O perito vai protocolar o laudo pericial e nós temos aí 10 dias para nos pronunciarmos a respeito através de um parecer técnico e eventualmente nós vamos contestar o laudo pericial. E foi o que aconteceu. Eu verifiquei que naquela apuração que a assistente do perito elaborou, o valor era muito abaixo do valor que eu considerava ideal e real, o valor que eu havia calculado. Então fiz o meu parecer técnico divergente e, além de apontar essa discrepância de valores e os motivos pelos quais a discrepância ocorreu, eu enfatizei que o perito judicial não se fez presente na realização da perícia,
a perícia foi realizada por uma pessoa da qual nós não sabíamos nada, nem suas qualificações, nem a sua formação profissional. Então isso foi enfatizado no meu parecer técnico. O advogado, obviamente, ao redigir seus comentários também deve ter enfatizado isso. E, em resumo, o juiz, ao tomar conhecimento de que o perito não compareceu à perícia, ele determinou que a perícia fosse refeita. Então, depois de remarcada essa perícia, o laudo inicial, então, ele foi cancelado. Depois de remarcada a perícia, o perito realizou uma segunda perícia. Eu estive presente novamente. A princípio ele demonstrou um desconforto, é claro, porque fui eu que dei o start nessa questão. Muito provavelmente ele está habituado a fazer isso. E teve que realizar a perícia e no futuro elaborou um outro laudo, e esse laudo ele não chegou ao valor ideal que eu havia idealizado, que eu havia calculado, mas o valor inicial que ele havia calculado subiu, se aproximou mais do nosso objetivo. Então, esse foi o primeiro evento que eu participei, onde o perito não compareceu e, mediante a nossa colocação no parecer técnico, a nossa informação, a perícia foi realizada novamente. Antes de falar do segundo caso, eu quero comentar com vocês aqui o seguinte: como que o juiz tomaria conhecimento de que o perito não compareceu à perícia, se não através do meu relato como assistente técnico, né? Então, o juiz, ele não tem como fiscalizar a atuação do perito. O juiz não está presente. Então, quando acontece alguma irregularidade dessa forma, eu digo irregularidade porque o perito não pode delegar a terceiros as suas atribuições. Então, isso caracteriza uma irregularidade. Quando acontece isso, a única forma do juiz saber é se nós informarmos. O juiz, se eu não houvesse me manifestado dessa forma, ele não saberia e ele iria homologar aquele laudo, né? Então, é necessário que a gente se comunique. Ninguém vai adivinhar que está havendo alguma irregularidade aí no procedimento pericial. Então, vamos falar do segundo caso. Eu fui encontrado por um parceiro aí de negócios que me convidou a fazer uma perícia, e eu fui contratado como assistente técnico de uma grande empresa do ramo de remédios. É uma indústria farmacêutica, né? Não posso citar aqui qual é essa indústria farmacêutica, obviamente, mas na reunião inicial que eu tive com essa indústria farmacêutica, para me inteirar do que seria o processo, eu verifiquei ali o nome do perito judicial. E qual não foi a minha surpresa quando eu percebi que aquele perito judicial desse caso, desse segundo caso, era aquele mesmo perito daquele caso que eu citei anteriormente para vocês, que ele não compareceu à perícia. Então, como é uma grande empresa, eu estava numa grande sala de reunião, uns 10 profissionais ali, jurídico, engenharia, todo mundo ali, e eu comentei esse fato e falei assim, olha, se nós não tivermos sucesso no nosso caso, e esse perito cometer de novo essa irregularidade de mandar um auxiliar no lugar dele, nós vamos então se pronunciar a respeito e tentar invalidar o laudo. Ótimo, ficou combinado dessa forma. Marcado o dia da perícia, estive presente, e qual não foi a minha surpresa? A pessoa que foi realizar a perícia era a mesma auxiliar com a qual eu havia me deparado naquela primeira perícia. Ou seja, esse perito, ele tem o hábito de encaminhar terceiros para a realização da perícia. Mesmo tendo acontecido isso da primeira vez, ele voltou a fazer. Então, como é um grande escritório de perícias, um profissional muito conhecido que já fez milhares de perícias, muito provavelmente ele tem o hábito de fazer dessa forma, e não é sempre que as pessoas vão questionar esse procedimento. Mas não tem aquela história que fala assim, o raio nunca cai no mesmo lugar? Nesse caso caiu, porque assim, eu peguei esse perito uma vez, contestei, ele teve que fazer a perícia de novo.
peguei a segunda vez e fui surpreendido com a atuação da assistente dele e fiquei com esse negócio na cabeça. Se a perícia não for favorável, nós vamos contestar o laudo pericial, porque quem a realizou não foi o perito, e sim a sua assistente. Ocorreu o seguinte: o laudo pericial foi apresentado, eu discordei do laudo pericial e o juiz acabou aceitando a minha contestação, e aí deu a causa-ganha para a empresa que eu estava defendendo, a empresa para a qual eu estava trabalhando, que era a indústria farmacêutica. Então, nós ganhamos o caso num embate técnico, porque se tratava ali de algo mais relacionado ao contrato efetuado entre as partes do que em relação à edificação propriamente dita. Então, não chegamos a pedir a nulidade do laudo em função da ausência do perito, mas mesmo assim foi citado da mesma forma que ele não esteve presente e que mandou um auxiliar. Não foi necessário realizar a segunda perícia conforme eu pedi no meu parecer técnico, uma segunda vistoria. Não foi necessário, por quê? Porque nós ganhamos a causa. O juiz, entendendo os esclarecimentos que eu coloquei na minha contestação, já deu a causa ganha para essa multinacional de indústria farmacêutica. Do contrário, o perito teria novamente que realizar o seu trabalho. Então, qual o tema desse vídeo? O perito pode ter um auxiliar? Pode. O perito pode ter um auxiliar para ajudá-lo durante a perícia. O perito pode delegar a terceiros a perícia? Não. Então, assim, o perito não pode transferir. A perícia tem que ser realizada por ele. Ainda que o perito vá até o local com o auxiliar e lá no escritório aquele auxiliar destrinche todo o caso, elabore o laudo e tal, ainda que o perito só assine, ninguém vai saber disso, mas ele não pode deixar de comparecer ao compromisso da perícia e mandar alguém no seu lugar. Isso é uma irregularidade. Se isso acontecer, em algum caso em que você esteja atuando, isso só virá à tona se você se pronunciar, se nos autos você informar ao juiz que aconteceu a ausência do perito. Se você não informar, o juiz vai achar que tudo aconteceu conforme planejado, não vai tomar conhecimento e não vai interferir. Então, você tem que ficar atento e agir conforme tem que agir. E aí, olhando por um outro ponto de vista, quando você estiver atuando como perito e não como assinteca, você está como perito, você está a serviço da justiça, você não deve mandar um terceiro no seu lugar. É claro que profissionais que fazem isso são aqueles profissionais que têm muito trabalho, escritórios com muita gente trabalhando para eles. É humanamente impossível eles fazerem todas as vistorias que necessitam, então eles correm o risco de mandar um terceiro em seu lugar, e se esse terceiro não for, se não vier à tona esse assunto, tudo vai passar em branco e ele vai se dar bem, né? Agora, só deixando para vocês aqui mais uma curiosidade. Depois eu acabei tendo mais contato com essa auxiliar que o perito encaminhou no lugar dele, e ela sequer era engenheira ou arquiteta, ela era técnica em edificações. Um excelente profissional, mas não cabe a ela fazer a perícia, né? Então, felizmente tudo foi resolvido da melhor forma, e tanto num caso quanto no outro, eu me saí vitorioso aí, eu consegui resolver o problema dos meus clientes da melhor forma e nós nos saímos vitoriosos nos casos, né? Então é isso aí, pessoal, eu queria compartilhar com vocês, primeiro esclarecer essa questão, se o perito pode ou não ter auxiliar, e compartilhar com vocês 2 casos reais em que eu participei e que o perito realmente não apareceu e mandou terceiros no seu lugar, o que caracteriza uma irregularidade. Então vamos ficar atentos, tá bom? Era o que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês que prestigiam o canal. Eu gosto muito de receber aí as críticas, os elogios, dúvidas que vocês colocam lá no canal, né? Isso me motiva muito, continuem participando. Agradeço o prestígio e vejo vocês no próximo vídeo.